Você está no canal Deison Monteiro, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Continue nos seguindo aqui nos nossos vídeos no YouTube e também no Facebook Deison Monteiro. O tema de hoje é muito bacana, né? Nós vamos fazer você pensar. Se chama religião. A religião não se discute. Você já deve ter ouvido isso. Religião, política, ninguém se discute, cada um tem seu time de futebol, cada um tem o seu. Essa linha de pensamento com um ponto final. Nós vamos ultrapassar um pouco esse ponto final no sentido de fazer você pensar. Há poucos dias atrás, uma senhora me procurou e falou assim, me procurou não, ela me viu na padaria comprando pão, conversa vai, conversa vem, e ela falando sobre o que aconteceu fora do país, crianças morrendo por causa de guerra lá no Iraque, tal, aquela coisa toda, e falando, será que Deus não está vendo isso? É falta de Deus e tal. Eu falei, a senhora quer ouvir minha opinião? Ela, quero. Eu disse para ela então, rápido e objetivo, olha, no Antigo Testamento, lá na época de Cristo, essas guerras já existiam, por uma causa, chamada Deus, por um nome, Deus. Quem é o Deus verdadeiro? Eu tenho a razão? Você tem a razão? E aí, onde está a razão? Por um Deus existia guerras. Em 1914, 1945, as guerras mundiais também, na verdade, não foi por poder territorial, mas também foi, na verdade, por causa de religião, por causa de um Deus. Hoje, a Palestina, hoje os muçulmanos, tudo tem uma raiz, tem um fundamento. Lá na época de Abraão, se você puxar o fundamento, Abraão teve relação com a empregada então teve um filho, o filho do pecado, Ismael, ismaelitas, né? Aí hoje em dia você pode ver os muçulmanos, essas religiões contrárias que se dividiram entre as religiões, a igreja protestante, né? O catolicismo, o cristianismo, as pessoas que são os budistas, as pessoas que adoram o Deus Alá, enfim, são várias religiões que foram surgindo ao decorrer dos anos. Eu falei para ela, olha, todas as guerras que existem nesse mundo, né, entre países, não é por poder territorial, não, é justamente pela religião, por Deus. Aí você me pergunta, será que Deus não vê isso? Vê. Tanto vê que ele tira a mão dele de perto. Porque se você olhar para a história humana, lá no início a Abel e Caim já brigaram, já houve morte, houve sangue, por causa de religião. Mas eles não se mataram por religião. Caim matou Abel porque ele que tinha inveja de Abel. Tá, mas ele teve inveja do quê? Inveja da oferta que foi dada. A oferta foi dada a quem? A um Deus, a uma religião. Então ele ficou com raiva porque ele também tinha dado a oferta dele. E nessas duas pontas, Abel deu uma oferta e Caim deu outra. Mas Caim deu e não foi respondido. Ou Abel também não. Onde está escrito que Abel? Só diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Então aqui ele desagradou dessa? Provavelmente sim, porque ele deu pouco, não, porque ele deu o que estava sobrando. E Abel deu tudo. Então aqui começou a grande guerra da religião. Aí foi se estendendo do Antigo Testamento, no Novo Testamento próprio, Jesus, quando ele falou assim, em João 8, os cristãos falando, mas os hipócritas, né, fariseus, dizendo assim, mas antes que Elias existisse, você não existia, como é que você vai falar de Elias do Antigo Testamento se você nem era nascido, Jesus? Em outras palavras, né, para simplificar, e Jesus fitando os olhos dele diz, antes que Elias existisse, eu sou, com a palavra maiúscula. Essa palavra maiúscula, eu sou, no Antigo Testamento, quando Moisés foi a Faraó, falou, Faraó, liberta o povo, e Faraó disse que não. Então, quando Deus repreendeu Moisés, você vai lá de novo e vai falar que eu estou mandando. Ele disse, mas como? Eu tenho língua pesada. Em outras palavras, ele tem estudo, ele é uma pessoa inteligente, formada, e ele não vai me ouvir. Então Deus vai dar ordem a Moisés, vai a Faraó e diga para ele que liberte o meu povo, e que eu sou te enviou. Com palavra maiúscula, eu sou. O nome, suposto nome desse Deus no Antigo Testamento. Eu sou. Né? Então, houve ali as pragas depois ao Egito por causa da desobediência, né, de Faraó quanto ao Deus de Moisés. Então você viu ali uma briga das religiões
na esfera espiritual. Na época, no Antigo Testamento também, quando Elias ele desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, eles clamavam aos seus deuses e não foram respondidos até que ponto Elias orou e o fogo desceu, consumiu tanto o sacrifício, lambeu todo o sacrifício, como também matou os profetas de Baal, que eram seres humanos, também por causa dessa palavra Deus, né? O Deus da justiça, o Deus do poder, o Deus que matava, o Deus que sacrificava seres humanos por desobediência no Antigo Testamento. No Novo Testamento veio pregar através de Jesus o amor, a salvação, a misericórdia, mas também houve as discussões a ponto que Jesus chegou aos crentes fanáticos e chamou eles, que é João 8,44, que ele diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, porque ele nunca se firmou na verdade e é o pai da mentira. Ou seja, se dirigindo a eles como mentirosos, hipócritas religiosos. Então, puxando na outra ponta cá, trazendo uma divisão cristã dentro da própria igreja, que é os fariseus hipócritas e aquele cristão santo, né, que está preparado com as vestes limpas para ser salvo. Então, na esfera dentro das religiões, também começou essas pregações do pecado, incubado e escondido. Então, agora saindo para o mundo da religião, você vê que as religiões se espalharam, né? Em todo o mundo existem milhares e milhares de religiões, umas até que você talvez nem conheça. E essas religiões, eu falei para essa senhora que me perguntou, eu falei, se não existisse religião, será que não teria mais paz na Terra? Talvez sim, talvez não. E falei, talvez não, porque os trabalhos sociais que as religiões fazem, recuperou traficantes, recuperou prostitutas, recuperou jovens viciados. É um trabalho bonito das religiões. Por outro lado, as religiões trazem essas pessoas libertas para dentro de seus grupos, ali colocam, tipo, que na mente delas uma blindagem da qual ela não consiga pensar mais. Quando eu falo pensar mais, eu digo a ponto humano, de você ter conhecimento. Tá vendo isso aqui atrás de mim? Isso aqui, ó, atrás de mim? Conhecimento. A ponto desse conhecimento colocar um equilíbrio em você. Ou seja, você tem a sua religião, cristão, evangélico, sei lá, seja qual for. Ok. Mas por você ter isso aqui, ó, conhecimento, não entra em você a coleira. Que coleira é essa? É aquela que, vamos dar exemplos. Ano eleitoral. Normalmente dentro das igrejas, das religiões, né, vamos botar assim, o líder ou os líderes se inclinam a certo candidato majoritário ou proporcional e diz, olha, vamos por esse caminho, todos vamos votar nele. E aí, dentro, internamente, dos grupos dessas religiões, é colocado, se vocês não votarem em, abre aspas, vocês estão em pecado, vocês estão errados, estão contra a direção, contra o altar, contra isso, contra aquilo, vocês vão ser punidos pelo Deus Supremo, ou vocês vão ser excluídos, ou vão ser mal vistos, ou vão ser pessoas que são rebeldes, podemos dizer assim. Então a religião coloca um cabresto da religião para a política, que a religião faz parte da política. Ela tem acesso direto à política. Quando não, eles colocam um cabresto sobre você fazer uma coisa que só eles querem que você faça. São os trabalhos sociais e colocar em você um tipo de fanatismo. Por exemplo, tem pessoas que andam nas ruas ou próprio nas redes sociais e ficam mostrando e demonstrando qual é a religião dela. Não falar aleluia, glória a Deus no meio da rua tal, ou da religião dela, vamos dizer, espírita, ou sei lá qual for, ela vai lá e começa a colocar direto. Mas eu não falei uma vez, ou duas, ou três, ela coloca sempre, direto. Na mentezinha, na cabecinha dela, ela acha que isso vai estar evangelizando as pessoas a ponto de trazer essas pessoas para dentro dos grupos delas, das religiões dela, quando na verdade não. Eu penso, logo existe. Eu digo por quê? Quando uma pessoa está passando um problema espiritual, um problema na família, um problema que foge, por exemplo, uma doença que foge à medicina, é legal a gente falar que só existe um que pode curar, que é a última porta, a última trincheira, que se chama Jesus. Ele vai lá à igreja e Deus faz um milagre nela através da fé dela. Beleza, até aí, ponto, ok. É isso assim, desse jeito que funciona. Jesus é o único que pode ser adorado, que pode ser considerado Deus. Mas
quando foge a isso, as pessoas, elas nos grupos, elas não têm condição de fazer outras coisas para crescer. Porque quando elas desenvolvem um pouquinho, elas logo são colocadas com a coleira para trás. Volta. É assim, é assim. Quando você tem o conhecimento das coisas através da literatura geral, como essas que estão atrás de mim, você passa a ser equilibrado. Entendeu? Você passa a ter um equilíbrio. Você está na tua religião? Ok, continue nela. Porém, tudo que o homem falar, você vai passar a ter uma outra visão. Você vai estudar a Corá, se for o seu caso, ou a Bíblia, no caso dos cristãos evangélicos. Quando o fulano falar, você vai lá e vai ver se realmente quem está falando bate com o que está aqui. Ok, correto, vamos junto. Agora, se ele falar algo que não está, não, aí não. E claro, quando você fala, aí não, e você expressa isso a ele ou alguém que está ouvindo e vai levar isso até ele, vai chamar você de rebelde. Vai falar que você não está bem com Deus. Vai falar que você está desviado para que ninguém fique perto de você. Mas na verdade você tem que ter um equilíbrio de não falar, apenas ouvir. Porque o sábio é aquele que cora as suas próprias palavras. Penso, logo agir. Tem uma filosofia de Voltaire que diz assim, ó, cogito ergo sum, penso, logo existo. Se eu penso, opa, calma aí, eu estou aqui. Calma, você está falando, mas eu penso. Então vamos ver. Ok, não, isso aí não. Então você fica na sua. Se, claro, essa pessoa, líder, vier a você, você vai falar claramente, olha, eu sou sincero a você, falar a verdade, olha, essa postura eu não gostei, e se eu for punido, me desculpe, mas eu acho que isso não está com o que está aqui na Constituição da religião que nós nos inclinamos. Então, a pessoa tem que ter muito equilíbrio. E o que te traz a libertação completa, quando diz só conhecereis a verdade, ela te libertará. Claro, a verdade suprema é Jesus. Mas eu digo, puxando para o lado literário, isso aqui ó, também te liberta. Tá certo? Fica aí essa resenha para você pensar. Religião faz bem ou faz mal? Te coloca a coleira ou você está fora da coleira? Quando eu falo fora da coleira, não é que a ovelha virou cabrito, não. Você tem que continuar sendo ovelha, mas fora da coleira, daquela que domina os seus pensamentos e pensa por você. Você tem vida própria. Valeu, galera.